Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, não que os outros não sejam, mas nós vamos falar sobre o Cristo Consolador na visão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, e gostaria de iniciar os estudos da noite com uma prece. Então convido a todos a elevar o pensamento às esferas superiores, buscando a imagem de um Jesus vivo, luminoso, a nos amparar, a nos estender as mãos, a nos auxiliar em nossas dificuldades, trazendo o consolo às nossas dores, aos nossos sofrimentos, auxiliando-nos a compreender por tudo aquilo que passamos no atual momento em que a Terra se encontra, sempre na luz da doutrina espírita. Portanto, vamos buscar abrir a nossa mente e o nosso coração e deixar penetrar as luzes do conhecimento do Evangelho, das leis divinas, sobre a ótica do Espiritismo. Em teu nome, Mestre, em nome da espiritualidade amiga, que rogamos se faça presente, nos auxilie neste momento. Damos por iniciado mais um estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Cristo Consolador. Está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos buscar compreender do que se trata o capítulo e do que se trata a palavra Consolador. Então, nós gostaríamos de dar início buscando uma fala do próprio Cristo, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Aí nós levantamos o seguinte questionamento: mas como se pode ser feliz por sofrer se não se sabe por que se sofre? É uma indagação que todos nós fazemos. Então a gente tem aquela velha mania de projetar as nossas aflições nas coisas materiais, nas coisas mundanas, em tudo aquilo que é corriqueiro, que é efêmero em nossas vidas. Então, de acordo com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, nós projetamos essas nossas preocupações em coisas materiais. Isso nos causa, obviamente, um sofrimento, nos causa certas dores que a gente julga ser, obviamente, ter uma certa profundidade e merecer uma atenção justa do Cristo para isso. Então, não é disso que se trata. Essa bem-aventurança aos aflitos, a qual Jesus fala. O consolado é aquele que sofre com justiça. Por isso que nós perguntamos: mas como se pode ser feliz por sofrer se não se sabe por que se sofre? Então, na estruturação desse estudo, me veio à mente a imagem do ladrão arrependido na cruz, onde Cristo fala para ele que ainda hoje estarás comigo no paraíso. É óbvio que toda a projeção de encarnado daquele espírito que se arrepende dos atos no momento derradeiro de sua vida não vai estar ali todo resgatado. A gente sabe que tem todo um processo para que a gente se resgate dos crimes, entre aspas, que nós cometemos contra a nossa própria consciência. Eu acho que isso é bem claro para quem estuda o Espiritismo. Então, obviamente que quando Jesus fala ainda hoje comigo estarás no paraíso, Cristo se refere ao paraíso do olhar para dentro de si, das oportunidades que lhe serão dadas para que ele resgate aqueles débitos que ele adquiriu com a própria consciência. Esse é o verdadeiro paraíso.
Não há um milagre de estalar de dedos que basta um arrependimento sincero e pronto, está tudo resolvido. As coisas que nós plantamos, nós não plantamos fora, nós plantamos dentro da nossa própria consciência. Então é lá que tem que ser resgatado, é lá que as más tendências devem ser transformadas em virtudes, através da reflexão e da encarnação, no convívio com aqueles, né, a quem fizemos vítimas em vidas pretéritas, e agora temos a oportunidade, o paraíso das oportunidades de estar face a face com aqueles a quem plantamos tais débitos em nossa consciência. Então é disso que se trata. Então, quando nós compreendemos que esse sofrer é um bem sofrer, né, seremos consolados. Né? Então, quando a gente sofre por coisas materiais, uma hora a consciência desperta. O espírito cansa de sofrer e aí ele é impelido, né, através também das boas intuições que recebemos do nosso anjo guardião, de toda uma equipe espiritual que coordena o orbe, né? Então seremos intuídos, mas obviamente a resposta final é nossa, né? Temos o livre-arbítrio e a liberdade para usarmos o nosso livre-arbítrio, então cabe tão somente a nós decidirmos. As intuições vêm de ambos os lados. De acordo com as nossas tendências é que vamos escolher um ou outro. Então cabe muito bem a gente coordenar os nossos pensamentos e direcionar sempre para o bem esses nossos pensamentos. Então é disso que o Cristo fala. Quando fala para o ladrão arrependido, ainda hoje estarás comigo no paraíso, é disso que se trata. Então Cristo chama o indivíduo ao arrependimento, né, faz uma leitura perispiritual da consciência dele, do perispírito, obviamente, e o convida às transformações, ao trabalho das transformações, em próximas vidas, obviamente. Então, dando prosseguimento aqui aos slides, nós vamos dar sequência nos estudos. O texto base que Kardec, que nós vamos nos pautar hoje, é esse do Evangelho que está lá em João, capítulo 14, versos de 15 a 17 e o 26, né? Que ele vai falar lá do Espírito da Verdade, né? Que o mundo ainda não conhece, e que ficará convosco. Então aqui nós vamos perceber que não se trata desse consolo, desse consolador, desse Espírito da Verdade, ele não vai vir numa pessoa apenas. Ele vai ser uma coisa, seria, né, uma vinda assim, universal, que atingirá a todos de maneira benéfica, né? Quando ele diz aqui, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Percebe que ele diz, o Cristo se refere ao Pai, dizendo que ele enviará em nome do Cristo, né, esse Espírito Santo, né, ao qual nós sabemos que é o Espírito da Verdade ali, né? Então nós vamos perceber isso de acordo com os slides aí. Então, o que é Cristo? O que quer dizer a palavra aqui, Cristo? Nós vamos buscar aí nos nossos estudos a etimologia da palavra Cristo. Ela vem do grego, né, que eu não sei a pronúncia aqui, vocês me perdoem, mas traduzido aqui para o português é Christos, né, que significa ungido. O termo grego, por sua vez, é uma tradução do termo hebraico, que é essa frase aqui, né, que transliterado para o português a gente entende como Messias. Então, nós vamos perceber que a palavra Cristo é um adjetivo, é um qualificador. Então, Jesus seria o Cristo. E aí o Espiritismo vai fazer bem essa diferenciação entre o Espírito, que já é um Cristo, do encarnado Jesus. Obviamente que o Espírito, quando encarnado
como Jesus naquela atual circunstância, ele traz toda a sua bagagem moral ascendente, né? Então, sabemos que o Jesus, que tem o Cristo encarnado como Jesus, na personalidade de Jesus, não vai deixar de ser o Cristo porque está encarnado. Porém, o Cristo, o Espírito, que já é o Cristo, né, ele se submeteu às condições da matéria. Então, para o Espiritismo não importa tanto se a pessoa, se o encarnado Jesus casou, teve filho ou não teve. O que importa, no fundo, para o Espiritismo, são os ensinamentos, né, que o Cristo deixou. Né? Há 2000 anos atrás, praticamente, o Cristo, um ser, né, que a partir dos seus 12 anos já começa com ensinamentos tão profundos sobre o ser, sobre reflexões, né, sobre o olhar para dentro de si, causa um impacto tão grande no mundo que divide a história do mundo em duas, antes e depois de Cristo. A gente percebe que não é um espírito qualquer ali. Sabemos que, segundo a visão da doutrina espírita, que é um espírito já evoluído, que passou pelos mesmos processos que nós estamos passando. Jesus foi o que nós somos e nós seremos o que ele é. E ele vem atestar isso quando diz que vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. Então, Cristo é um adjetivo, é um qualificador de um espírito já evoluído, certo? Então vamos continuar aqui. E gostaríamos também de explicar mais duas palavras, né, que tem aqui no texto, né, que nós vamos ver lá, que é o jugo. É uma peça de madeira usada para atrelar bois à carroça ou arado. Canga, também conhecido como canga. Então, no sentido figurado, Jesus vai estabelecer uma relação construída por obediência, né? Significa ainda submissão resultante do uso de força ou pressão. Obviamente que esse não é o caso do Cristo. Ele usa esse sentido figurado da palavra para expressar uma obediência à própria consciência, porque nós vamos ver nos slides futuros que a lei divina está gravada na nossa consciência. Então, ela brota de dentro de nós naturalmente, impelindo-nos, né, ao progresso intelectual e moral do verdadeiro ser que nós somos, que é o Espírito. Então, ele usa os termos de sua época para nos ensinar. É uma medida que ele usa pedagógica, né? Então, abrindo um parêntese, tem um lance na história, quem é historiador obviamente sabe bem disso, eu ouvi isso de um historiador, que nós não podemos avaliar o que está escrito, o que foi escrito, a história de 2000 anos atrás com os olhos de hoje. É preciso fazer um mergulho há 2000 anos atrás e procurar entender o contexto das situações que estão sendo descrevidas ali no texto. Então, se nós tomarmos o sentido literal da palavra, a gente vai entender que Jesus estava querendo dizer que a gente é um animal e que deve uma obediência sem racionalidade à inteligência suprema. E sabemos que nós não somos joguetes na mão do destino, né? Na mão de Deus, enfim. Nós somos seres dotados de potencialidades que encarna e reencarna quantas vezes forem necessárias para esse progresso, para esse adiantamento. Então, Cristo vai usar a palavra ali no sentido figurado, certo? E a outra é o fardo. Isso todo mundo conhece, aqui tem um desenho, né? É um objeto, um conjunto de objetos mais ou menos volumosos e pesados que se destinam ao transporte. Então, esse fardo com Jesus, né, é leve, que ele fala, né? Que eu diria que que esse fardo é o peso das nossas responsabilidades, porém olhadas através da ótica do espírito, do ser imortal e incorpóreo que nós somos destinados a uma vida melhor. Então, quando olhamos
para os nossos sofrimentos, que são fardos pesados, se estendermos essa visão lá para frente, saberemos que a vida vai ser melhor. Se nós tomarmos decisões que vão nos levar mais rapidamente para aquele lugar, para aquela direção. Então, a fonte disso, eu tirei o significado desse dicionário online aqui, chamado Dício, certo? Então, o primeiro fator para se encontrar, né, é o ser, é o que nós estamos tentando dizer aqui. É entender o que nós somos, em primeiro lugar. Perceba que eu estou dizendo o que e não quem, né? É um primeiro ponto. E aí, segundo a doutrina espírita, nós somos espíritos imortais e incorpóreos. O termo correto aqui é incorpóreo. E isso está no livro dos Espíritos, né? Eles nos colocam lá como seres incorpóreos. Aí é o termo mais correto. Então, buscando essa compreensão do que nós somos, né? Kardec vai questionar o que é o espírito, né? No livro dos Espíritos. E o espírito é o princípio inteligente do universo, né? Então, vocês percebam que não é quem é o espírito. Assim como ele pergunta o que é Deus, não há uma personificação. Há essa personificação para nós, né? O Luiz Henrique atual, com o CPF tal, o RG tal, é uma personalidade, porque o espírito ele está criando essa individualidade. Então, eu preciso entender que eu não sou o Luiz Henrique criado ali através dos gametas do meu pai e da minha mãe, que houve aquela troca através do amor entre os dois e que deu origem a mim. Eu não inicio ali. Eu tenho uma bagagem espiritual antes disso. Então, por quê? Nós somos seres imortais, né? Não eternos, mas imortais, porque eterno é Deus, né? O único ser eterno é Deus, porque sempre existiu, existe e existirá. E nós não, nós tivemos um início, por isso nós não somos eternos. Eterno é eterno, não tem início, não tem meio, não tem fim. Nós tivemos um início, por isso os Espíritos explicam no livro dos Espíritos que somos imortais e incorpóreos, né? Somos esses seres dotados dessas potencialidades que Deus nos coloca em forma de semente para que desenvolvamos através das sucessivas reencarnações. Então, esse é o primeiro ponto. Eu estou Luiz Henrique nessa vida. Eu estou. A personalidade do espírito imortal e incorpóreo que agora está Luiz Henrique é que está desenvolvendo todo esse cabedal de conhecimento. Tive uma preparação para reencarnar e aprender tudo o que eu necessito para evoluir. Então eu estou Luiz Henrique por enquanto, né? Assim que desencarnar, essa consciência vai pro meu histórico, né, de personalidades, né, para o meu inconsciente profundo, né, e lá fica registrado. E isso vai trazer uma carga moral, uma carga psíquica, enfim, que vai ajudar no desenvolvimento dessas potencialidades do verdadeiro ser que nós somos, né, que é o espírito imortal. Então, a nossa vida se perfaz na lei divina. Portanto, em leis morais. Para tudo toda ação há uma reação, certo? Então, como nós veremos nos slides mais para frente, nós vamos perceber que a lei divina está gravada na nossa consciência. Elas vão se subdividirem, né, em 10, como o Kardec coloca no livro dos Espíritos, e para nos ajudar a compreensão delas, né? Então, como nós dissemos no começo, a lei divina que está dentro de cada um de nós, ela permite que você erre, né? Se há um crime no campo encarnado, um assassinato, enfim, todas essas atrocidades que estamos vendo no mundo atualmente, a gente vê na realidade desde sempre, desde que o mundo é mundo. Eu, desde que sou criança, percebo o que mais se ouve no meio político, por exemplo, é crise.
né? O mundo está em crise, o país não tem dinheiro, né? Enfim, a gente só vê gente com muito dinheiro reclamando que não tem dinheiro. Então, a palavra crise é recorrente no meio dos encarnados, porque a lei divina permite que essas coisas aconteçam para o aprendizado do espírito. Porque se não permitisse, não aconteceria. Então, a pessoa mais cruel encarnada atualmente no mundo, ela vai virar anjo, porque a lei divina está dentro dela também. Não tem como nós negarmos isso. Querendo ou não, é nosso semelhante. E estamos no mundo de provas e expiações, as quais a nossa própria consciência se espelha na culpa, né? Há um arrependimento, muitas vezes não tão sincero quanto deveria ser, mas pautado na culpa. Então o espírito ele quer reaver a sua consciência através daquilo que ele fez o outro passar, e não muitas vezes através do trabalho. O trabalho, na opinião do Luiz agora, a lei de trabalho, que é uma lei moral, que está também contida na terceira parte do Livro dos Espíritos, para o Luiz Henrique é a lei mais importante que tem lá. Porque tudo nessa vida está atrelado ao trabalho. As células do corpo estão trabalhando, os átomos que compõem as células. Eu não entendo muito bem dessa parte científica, mas enfim, tudo em nós está trabalhando, o universo está trabalhando, a matéria que a gente não enxerga está trabalhando, né? Para você pensar, você precisa trabalhar. Então, demanda muito esforço mudar. Cristo nos impele à reflexão. E por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil olhar para dentro? Porque exige trabalho, exige mudança, exige que a gente se levante da cadeira e ponha as mãos na massa. Então, isso é a parte mais difícil da mudança, né? Educação é hábito adquirido, né? O que Kardec fala. Então, o trabalho, a lei de trabalho estabelece isso também. Se você precisa emagrecer, você tem que ter o trabalho de mudar a sua rotina de alimentação. É óbvio isso. Você tem que parar de comer aquilo que você come que te faz mal e de redirecionar essa alimentação para coisa mais saudável. Então, por isso que eu, Luiz Henrique, acho que a lei de trabalho é mais importante, porque exige muito de nós e a gente não dá aquilo que não tem. Por isso que a mudança, o evangelho é colocado em nós em doses homeopáticas, né? Encarnação após encarnação. A gente tem um problema enorme para resolver na nossa consciência e muitas vezes a gente sabe que não vai dar para resolver tudo em uma, a gente resolve em partes, né? Porque um espírito de terceira ordem como nós somos, assumir um cabedal de problemas para resolver de uma vez é impossível, né? Se nós não damos conta nem do nosso dia a dia, quem dirá de problemas de ordem moral tão profunda que nós temos com a nossa consciência, né? Então tudo isso vai gerar, toda ação vai gerar uma reação, e toda essa ação e toda essa reação ocorre dentro de nós mesmos. Então o mal que você julga estar fazendo para o outro, você não está fazendo para o outro. Pode ter certeza. A lei divina que está dentro de você, pulsante, viva, vibrante, está dizendo para você que você está plantando dentro de você. Então é bom observarmos os nossos pensamentos, a nossa fala e os nossos atos. Vamos dar sequência aqui aos estudos. Se Cristo é um adjetivo, então quem consola na realidade? Esse aqui é o ponto o ponto culminante dos estudos de hoje, que nós gostaríamos de dar uma atenção maior, né? A palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, Jesus vai estabelecer nesse momento que todo o consolo que nós ouvimos diretamente da boca dele não veio dele, propriamente dito.
Essa fala, ela está ali em João capítulo 14, verso 24. Esse é um texto extraído diretamente da Bíblia. Justamente, se não me falha a memória, do mesmo capítulo que nós iniciamos o estudo ali, só que em versos mais adiante. Então, Cristo está afirmando que todo esse ensinamento não veio dele. Se Cristo foi o que nós somos e nós seremos o que ele é, então Cristo também foi criado simples e ignorante. Foi criado simples e ignorante pelo mesmo Deus que nos criou, pela mesma inteligência suprema que nos criou. Então a lei divina também pulsa dentro dele. A lei divina também foi colocada dentro dele naturalmente pela inteligência suprema. E aí, como Jesus é um espírito crístico encarnado, e a gente viu que Cristo é um adjetivo, nós sabemos que quem na realidade consola são as leis divinas. O evangelho que Jesus nos trouxe não é de Jesus. O evangelho é de Deus, da inteligência suprema, que colocou em nós essas potencialidades e nos deu a matéria, a palavra foge dos sentidos, mas nos deu a matéria para que nós modelássemos a nossa consciência em concordância com as leis divinas. Olha que interessante. Somos seres incorpóreos, destinados ao progresso, à perfeição moral, com isso, obviamente, a perfeição intelectual, porém, atravessando o caminho estreito da matéria. Então, nós utilizamos dessa ferramenta magnífica que é a vida de encarnado para desenvolvermos algo que é incorpóreo, que é imaterial, que no caso é o nosso espírito, é a nossa consciência. Então Cristo passou por esse processo e ele mesmo diz: a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Cristo está sendo taxativo e dizendo com todas as letras: é a lei divina que consola. Então, se você seguir os passos que eu estou dizendo para você, porque eu passei por esses passos, então eu tenho a condição de guiar você por caminhos mais certeiros, não digo mais curto, Então, pelo caminho certo, pelo caminho correto, A Madre Teresa foi questionada: Madre, qual o caminho mais curto, para ser feliz? Ela disse: o correto, o caminho correto. E a gente sabe que o caminho correto vamos sofrer injúrias, calúnia, difamação, ou seja, pisaremos em grossos espinhos, porque quem geralmente segue ou procura seguir a Cristo verdadeiramente, vemos que é perseguido. Paulo está aí para contar, os discípulos estão aí para contar a história, como cada um foi perseguido quando seguiu a Cristo. Enfim, sabemos que não é um caminho fácil. Emmanuel fala isso nas suas explicações dos versículos bíblicos, na coleção Fonte Viva. Então, é um caminho difícil, não é um caminho fácil. Porém, é um caminho correto, é o caminho certeiro que nos levará à verdadeira felicidade, que não é desse mundo. Então, é importante nós entendermos isso, que quem consola na realidade é a lei divina. A lei divina é uma só, outra coisa que nós veremos daqui a pouco. Então, quem consola é a lei divina. A gente precisa observar isso, tá? O que eu acabei adiantando aqui o estudo, mas a questão é alguém ou alguma coisa que nos tire a dor e o sofrimento de imediato, Então, estava questionando se é uma pessoa em si, Nós vimos, eu já adiantei e disse que, no caso, são as leis divinas, Ou devemos compreender o porquê dos sofrimentos e da dor. É isso que o Evangelho nos convida. É saber que nós temos uma bagagem a ser
que trazemos de outras existências, que não está circunscrita apenas na matéria, mas está circunscrita no espírito incorpóreo e imortal que nós somos, né? O slide a que eu me refiro é esse aqui, né? Então tá aqui, alguém ou alguma coisa que nos tire a dor e o sofrimento de imediato, né? Não é. Cristo, ele desenvolveu a lei divina dentro dele e nos trouxe esse consolo através da sua compreensão da lei divina, né? O Evangelho ele é um fragmento da lei divina, né? É um fragmento, né? Cristo disse que não podia falar tudo, não podia ensinar tudo, porque nós não teríamos condições de compreender, né? Então, eu ouvi em certas palestras que quando você atinge o nível de Cristo é que a coisa começa a ficar legal, né? Então pensa, se naquela época o que a doutrina espírita nos ensina hoje nós não tínhamos condições de compreender, e chega hoje com a compreensão que a doutrina nos dá, a gente sabe que tem coisas muito mais profundas ainda que nós ainda não temos condições de compreender, é sinal que tem muita coisa para aprender, para ser desenvolvida dentro de nós, né? Então é disso que o Cristo estava falando, que sem Deus, né, sem a compreensão das leis divinas, ninguém consola ninguém. E como Cristo é um Cristo, né, como Jesus é um Cristo, ele tem essa condição de consolar, né, porque ele usa da lei divina que já está totalmente desenvolvida dentro dele, né, porque ele já atingiu o nível de Cristo, e tem essa capacidade tanto moral quanto intelectual de nos ensinar, né, de nos consolar, de nos trazer consolo. Aliás, qual é a função da dor, né? A dor, ela tem uma função pedagógica, né? O nosso amigo Lincoln, né, ele disse numa das palestras dele, que eu gostei muito de ver, que quando nós estamos reticentes no erro, né, você se dá conta no plano espiritual de que você precisa reencarnar. E você não quer, porque você tem que enfrentar as suas dores. E aí, quando ele diz que quando você não quer reencarnar por amor, você reencarna por amor. Porque a lei divina é de amor. Deus não cria ninguém, né? Vamos abstrair agora da questão lá do simples ignorante e tal, e toda a evolução que o espírito passa. Vamos falar do agora. Então Deus não cria ninguém para sofrer. O sofrimento, como nós dissemos há pouco, plantamos dentro de nós. Então cabe tão somente a nós transformarmos, né? Vou repetir, cabe tão somente a nós transformarmos as nossas más tendências em virtudes. É para isso que estamos aqui. Então, nós precisamos esquecer da culpa, né? Esquecer a culpa, buscar o arrependimento sincero e sadio dentro de nós e, mediante a lei de trabalho, reencarnar por amor e enfrentarmos face a face as dores que nós causamos dentro de nós. Aliás, a dor e o sofrimento estão nos olhos de quem vê, assim como a beleza, né? Falam que a beleza está nos olhos de quem vê, mas mais do que isso, trazendo para o lado moral da coisa, a dor e o sofrimento estão nos olhos de quem vê, porque tem gente que sabe como bem sofrer, usa do sofrimento, entre aspas, para essa pessoa como um degrau para se depurar, para depurar o espírito mais rápido, né, com mais, vamos dizer entre aspas, com mais eficiência. Então, a dor tem essa função de nos impelir às mudanças. Porque se a vida fosse fácil para todo mundo, para um espírito de terceira ordem, muito difícil sair do lugar. Então, nós somos impelidos através da dor a buscar essa mudança, a levantar do sofá, né, levantar o corpo do sofá e colocar o corpo para trabalhar, né, fazendo uma alusão aqui às leis morais, né, que estão dentro de nós, as questões morais que temos que resgatar, certo? Então essa é a função da dor. Então nós vamos ver o caráter consolador do Espiritismo, né, que veio ressignificar a dor, mostrando através de experimentos que somos espíritos imortais
em uma jornada intergaláctica na qual estamos buscando a nós mesmos, né? Existe uma frase de que eu não sei de quem é, me perdoem a falta de referência, mas essa frase me marcou bastante, porque diz que do universo para fora, da minha pele para fora existe um universo, da minha pele para dentro existe outro grande universo. E o homem, dadas as nossas conjunturas sociais, científicas, né, tudo que o homem já conquistou de intelectualidade, conhece muito mais fora, né, conhece outros planetas, a estrutura gasosa de alguns, né, já pisou na Lua, conhece bem o fundo do mar, né, enfim, estou dizendo que conhece bem com relação a conhecer a si mesmo, mas dentro de si o homem ainda não consegue pisar, ele não é capaz de pisar dentro de si mesmo, porque são terras muito áridas, né? Talvez dentro dele seja inabitável, né? Por isso que muita gente foge, talvez, dos compromissos assumidos, porque tem medo muitas vezes de encarar a si mesmo diante dos fatos que plantou em vidas pretéritas, como nós dissemos, dentro da própria consciência. Então, esse buscar, né, essa jornada intergaláctica, né, você vê, para vocês enxergarem bem, Deus deu a massinha para a gente, que é o fluido cósmico universal, né, de uma maneira assim bruta, elementar, e nos criou simples e ignorantes, e essa atuação com a matéria transforma o nosso caráter. Né? Olha a profundidade disso. A atuação de um ser incorpóreo com uma matéria grosseira, né, ainda pouco desenvolvida, perto de outros planetas, né? Obviamente que para nós já é bem desenvolvida, mas com relação à vida em mundos já felizes, ditosos, celestes, nós ainda somos recém-saídos do primitivismo. Então, essa interação com algo tão grosseiro, tão denso, tão pesado, desperta em nós a transformação moral, né, do nosso caráter. Então, o homem precisa conhecer mais a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, um sábio da antiguidade vô-lo disse. O homem não se conhece até hoje. Há quem diga que essa frase está batida, já não serve mais, já foi superada, né? Triste da pessoa que pensa isso, porque o homem ainda não conhece a si mesmo. Porque se conhecesse, entenderia que lá fora estão nossos semelhantes. Estão pessoas que foram criadas simples e ignorantes como nós e que estão numa determinada posição porque elas são fruto do meio ao qual nasceram, foram criadas e com toda a sua bagagem psíquica, emocional, tentando aprender, tentando transformar as más tendências em virtudes, e muitas vezes, infelizmente, acabam falhando, né? Porque o processo é realmente difícil, né? Mas, obviamente, sabemos que inúmeras oportunidades terão, porque a destinação, entre aspas, final do espírito humano é a verdadeira felicidade, né? Então, vamos dar sequência aqui. Então, vamos pincelar um pouquinho sobre as leis morais, né? O nosso amigo Haroldo Dutra Dias, numa de suas palestras, ele fez uma coisa tão assim magnífica com as leis divinas, né? Com as leis morais. E eu resolvi trazer isso aqui porque como o Consolador, né? Como Jesus trouxe o Consolador para a gente, né? Falando desse consolo, assim, nós entendemos no decorrer desse estudo que quem consola na realidade são as leis morais. Eu achei interessante colocar o que ele disse aqui. Ele dividiu o grupo, né, o grupo de estudo ao qual ele pertence, subdividiu as leis em alguns grupos, né? Então, o primeiro grupo, ele diz que vai tratar da nossa relação com Deus. E aí está a lei divino-natural, que é a lei de adoração. Nós não vamos falar especificamente sobre cada uma, nós só vamos colocar aqui os grupos, tá? O segundo grupo vai tratar das nossas
da nossa relação conosco mesmo. E olha que interessante a lei de trabalho inserida nesse grupo, né? A gente sabe que para a doutrina espírita, trabalho é toda ocupação útil. Então, se você está fazendo algo de útil, você está trabalhando. É importante a gente frisar isso. E a lei de trabalho, ela está no grupo que trata da nossa relação conosco mesmo. Olha a visão atemporal de Kardec e dos espíritos que vieram trazer a codificação do espiritismo, né? É impressionante. E o terceiro grupo, ela vai tratar da nossa relação com o próximo. Então ali, olha, a lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, liberdade, né? Que culmina tudo na lei de amor, justiça e caridade. Essa é a verdadeira lei divina. A lei é uma só, como nós veremos para frente, né? Mas ela vai se subdividir em 10, né? E dessas 10 vai sair esses grupos, certo? Que vão tratar especificamente de temas relacionados a nós, ao próximo e a Deus. Bom, aqui, né, nós vamos colocar isso que a gente está tentando dizer sobre a questão da lei divina, né? Que a lei divina é única, né? É assim como a luz, né, ela é única. Nós olhamos para a luz, a gente enxerga uma cor, né? Basicamente isso, né? Que é branca. Só que quando ela passa por um meio que possa fazer essa difração, né, prismática ali, está dizendo no texto aí, ela vai se fragmentar. E aí vai mostrar o espectro de cores, né, que o cientista lá, o Newton, descobriu lá no século XVI ou XVII, se não me engano, nos seus estudos lá de ótica, né? É o que acontece com a lei divina. A lei divina é uma só que ela vai se dividir em 10, né, passando, nós até colocamos ali, pela difração reencarnatória, né, o corpo físico vai, entre aspas, né, isso não é um sentido literal, ele vai subdividir a lei divina, em 10. Porque o Luiz pode ser que entenda melhor a lei de igualdade e, sei lá, o Marco entenda melhor a lei de trabalho, o Lincoln entenda melhor a lei de, sei lá, de reprodução, de sociedade, enfim. Cada um vai se adequar melhor a essas leis, né, que emanam da mesma fonte, né, que é a lei de amor, justiça e caridade. Não há, assim, talvez um roteiro que você siga, primeiro é essa lei, segundo é essa, terceiro é essa, e depois vai culminar na lei de amor e justiça. É um processo que você vai desenvolvendo, né? Nós estamos desenvolvendo a lei de trabalho, a lei de sociedade, né? Por isso que para o espírita é complicado apoiar certas questões sociais que estão em voga atualmente, né? Armamento, morte de seja lá quem for, enfim. É complicado porque a gente sabe que tal vida, tal morte. A pessoa que está na vida do crime, ela não vai deixar de cometer crime depois que desencarna. Então não adianta você desejar a morte de alguém. Não adianta você desejar armamento e querer pregar o amor de Cristo, né? Essas coisas não se coadunam, né? O amor de Cristo, o amor que emana das leis divinas e que Cristo desenvolveu dentro de si, é sublime. É aquele sol interior do qual o Evangelho segundo o Espiritismo fala. É o requinte dos sentimentos. É a soma de todos os afetos. Então o amor não olha quem. Olha o espírito imortal que necessita de amparo e ajuda. Ora, Jesus esteve no meio de quem? Ele não veio para os sãos. Veio justamente para os doentes. Então, se Jesus tivesse que voltar hoje, obviamente ele não estaria dentro do centro espírita, não. Estaria provavelmente nos lugares onde há criminalidade, onde há pessoas que necessitam de amparo emocional, de ajuda moral, para que enxergue, né? Acho que a maior provocação, no bom sentido, que Jesus fez é fazer com que você perceba que tem algo de errado em você, né? Que você é um espírito de terceira ordem. Esse é o trabalho da reflexão. É você olhar para dentro de si, né, e se enxergar falho,
que é o que nós somos, né? Espíritos ainda imperfeitos em processo de aprendizagem. Então, a reencarnação, ela faz isso com as leis divinas dentro em nós, né? A difração reencarnatória, né? Como nós fizemos uma alusão aí, tá ok? Então é disso que se trata. A lei divina é uma só, ela pulsa dentro de nós, né? Porém, ela vai se fragmentar de acordo com a nossa reencarnação e a nossa necessidade de aprendizagem. Aqui nós gostaríamos de reforçar o que acabamos de dizer com relação à lei divina ser uma só, buscando o Livro dos Espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus. Percebam que Kardec não vai dizer as leis de Deus. Ele fala que é uma só, a lei de Deus, né? E, obviamente, todo mundo sabe, né? A questão 621 vai dizer que está na consciência, né? Foi extraído lá da parte terceira das leis morais, capítulo 1 da lei divina natural, né? Então, percebemos que a questão da difração, né, reencarnatória da lei divina é muito precisa, é muito sábia por parte da inteligência suprema, porque, como nós falamos, vai dosar o Evangelho em gotas homeopáticas, eu diria, em nossa consciência, né? Impelindo-nos a compreender o todo, né? Degrau por degrau vamos subindo a escada que leva à verdadeira felicidade, à perfeição moral. E aí Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus, não as leis? Se assim fosse, ele perguntaria as leis, não é verdade? Então, no texto, eu gosto muito de focar nas questões, nos questionamentos que Kardec faz. A pergunta tem muito mais a nos dizer do que as respostas, porque o que move a ciência, o que move o homem, o que move tudo nessa vida são os questionamentos. Não é à toa que o livro que deu origem ao Espiritismo, vamos assim dizer, foi o Livro dos Espíritos, que contém, na sua última versão, que eu nem sei o número da versão que está, mas enfim, contém 1019 questões, 1019 razões para que nós possamos acreditar em Deus, na matéria, na imortalidade da alma, na consciência, enfim, em tudo que Kardec coloca ali, né? Obviamente uma equipe espiritual, né? Uma pleiade de espíritos concentrados em trazer a visão reflexiva, a visão científica com embasamento filosófico e com a implicação religiosa desse amor divino, dessa lei divina que é de amor, justiça e caridade. Percebam que a lei é de amor, vírgula, justiça e caridade. Não são três em uma, é uma: amor, justiça e caridade. Então, é essa lei que estamos tentando de toda e qualquer forma, né, desde a alma mais pura que nós podemos cogitar a possibilidade de estar encarnada na Terra atualmente, àquela que a gente considera a mais perversa, né? Muitas vezes em determinados países até condenada à morte devido às atrocidades que comete, né? Mas lembrando que essa própria lei divina permite que tudo isso aconteça, porque é o erro que nos ensina, já que tomamos determinados caminhos e decisões nas nossas vidas, né? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos encontram sua consolação na fé no futuro. É o que nós falamos lá no início, né? E na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. São escolhas, né, pessoal? São escolhas. Ninguém é obrigado a fazer nada. A pessoa, ela segue o caminho que a consciência dita. Ela tem a compreensão daquilo, então ela segue aquilo. Obviamente que todas as nossas escolhas, como nós dissemos, que é uma ação, vai gerar uma reação.
Então, plantou, colheu. Curto e grosso, né? Plantou, colheu. Mas obviamente que serve para o crescimento, né? O aprendizado. Né? Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Então se trata de um sofrimento pautado na justiça. Né? E você não vai sofrer porque não consegue comprar um iPhone. Né? É descabido essa proporção, não existe isso. Né? O sofrimento, eles têm causa justa, né? Para Jesus. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Então, o atrelamento que o jugo faz a Deus é essa observação dessa lei. Olha o Evangelho segundo o Espiritismo falando para a gente que a lei é uma só. Né? Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois quem impõe como dever o amor e a caridade. Lei de amor, justiça e caridade. A caridade tal como Jesus a entendia. Né? A caridade, que é a benevolência, né, o amparo assistencial, moral, o perdão das ofensas, né, o bom convívio com aqueles do lar, né, o orar pelos inimigos, pelos que caluniam, procurar estabelecer uma harmonia entre as coisas que você acha que são, entre as coisas que você acha, que julga que são díspares com a sua vontade, né, que nós conhecemos por vicissitudes. Então, e essa é a verdadeira caridade, a caridade moral. Né? Porque ser bom para quem é bom para a gente é a melhor coisa que tem, a coisa mais fácil que tem. Amar quem nos ama é a coisa mais fácil, mais simples do mundo. Né? E a verdadeira caridade que Jesus compreendia era essa, a de tolerar. Né? Essa é a verdadeira caridade, a mais difícil, creio eu, de realizar. Agora, com relação ao Consolador prometido, né? É possível esquecer-se de algo tão impactante 50 dias depois? Há uma projeção de que a reunião mediúnica, né, na visão espírita que teve lá com os apóstolos, alguns dias depois que o Cristo desencarnou, né, que veio a descida do Espírito Santo em forma de labareda de fogo e tal. Então, acredita-se, né, algumas religiões pregam que aquele acontecimento, a descida do Divino Espírito Santo, que é o Consolador prometido. Né? Então, algo tão impactante como aquele não seria esquecido em 50 dias depois. Né? Então, se Jesus fala que vai mandar outro Consolador, para trazer esses ensinamentos para a gente, é sinal que a gente pode, né? E ele fala que vai nos fazer relembrar tudo que vos tenho dito. Então 50 dias depois, você não esquece o que um espírito crístico ensinou para você. É um acontecimento muito grande na vida que vai impactar profundamente o perispírito. Então não há como esquecer. Então o espírita considera esse ato apenas um fenômeno mediúnico, apenas entre aspas. Né? Obviamente os apóstolos deviam ter uma mediunidade ímpar. Né? Não estamos desdenhando aqui o acontecimento, claro que não. Mas acreditamos que o Consolador prometido é a própria doutrina espírita, porque ela partiu do globo todo. Quem estuda o espiritismo vai ver que as cartas, as comunicações psicografadas vieram de todas as partes do globo, concentradas, dizendo a mesma coisa. Então não tinha como as pessoas de vários pontos do globo combinarem numa época tão remota que não tinha telefone, né, não tinha telégrafo nem nada, combinarem de dizer a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa ali em linhas gerais, e mandar a carta para a França e Kardec catalogar tudo aquilo. Então percebe-se que o Espiritismo ele é essa doutrina universal, né, que surgiu de todo o globo, não apenas em uma pessoa, mas num todo. Né? Então é disso que se trata, que na realidade esse Consolador é a interpretação das leis divinas, né, porque o Espiritismo ele não pegou a figura de Jesus,
trouxe aqui e começou a construir para chegar no Cristo. O caminho que os espíritos tomaram para explicar as leis divinas culminou na passagem pelo Cristo, né? Porque Cristo já tem as leis morais desenvolvidas dentro dele, ao ponto que, se Kardec iniciasse esse processo de autodescobrimento e de descobrimento através dos estudos da mediunidade, das psicografias, etc. e tal, ele passaria pela figura do Cristo, obviamente, né? Porque Cristo já estava no meio do caminho esperando, né? Então a gente percebe que Cristo não foi tomado como exemplo, ele estava no ponto onde Kardec chegaria, né? Porque já é um espírito evoluído, né? É disso que se trata, né? Então há o outro questionamento de que Jesus não ensinou tudo, né? Se não ensinou tudo, qual o porquê, né? Então nós dissemos anteriormente que foi o meio pedagógico, né? Não tínhamos condições de aprender tudo que o Cristo tinha para dizer. Pensa ele falar em reencarnação tão abertamente, falar em fenômeno mediúnico, etc. e tal. Então é muito difícil para a gente compreender toda essa temática que o Espiritismo traz em 7 livros praticamente e mais 21 revistas espíritas que vão, de certo ponto, trazer um contraponto aos ensinamentos que estavam nos livros da base da doutrina. Então, quem estuda a doutrina espírita precisa ler não apenas os 7 livros, né? 8, se não me engano. São 8, né? Porque tem o que é o Espiritismo, além das obras básicas, as 5 que a gente mais conhece, e depois tem as obras póstumas, né? E o que é o Espiritismo. São 7, se não me falha a memória agora. Mas enfim, e tem que estudar também as 21 revistas espíritas, né, que Kardec coloca aí como ensinamento para a gente, certo? Então, caminhando para o final, o Espírito da Verdade, que é o próprio Cristo, né, em Paris, 1861, ele vai dizer no item 5 do Evangelho lá, desse mesmo capítulo, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Então, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer para nós espíritas? Desenvolvam a moral dentro de vocês em primeiro lugar. As conquistas intelectuais, elas virão como um brinde, vamos assim dizer. Tanto que Jesus coloca: espíritas, amai-vos. Um espírito que tem a conduta moral desenvolvida, ele vai ser um espírito, entre aspas, mais obediente, né? É óbvio que a gente sabe que a doutrina espírita ela vai nos racionalizar em nossas decisões, em nossas visões com relação ao Evangelho, à lei divina. Então, esse amai-vos está dizendo: desenvolvam-se moralmente, respeitem-se, amem-se, né? É isso que o Cristo está dizendo ali no Evangelho para a gente. Desenvolvam a moral dentro de vocês, certo? E aí, o segundo ponto, ele vai colocar: instruí-vos, eis o segundo. O Espiritismo é uma doutrina, a gente sabe, os textos são realmente difíceis. Cabe a todos nós lermos, interpretarmos e buscarmos os estudos para que a gente compreenda os ensinamentos, porque na realidade a doutrina espírita é a visão da lei divina, é a visão da lei divina. Por isso há esse tríplice aspecto científico, filosófico, com a implicação religiosa. É preciso esse tripé científico-moral, vamos assim dizer, para que haja essa compreensão do instruí-vos e do amai-vos, né? Haja essa compreensão. Um espírito crístico, ele tem tudo isso desenvolvido nele. E como nós dissemos, é ali que a coisa começa a ficar boa, né? Vamos assim dizer. Quando você atinge um nível mais puro, moralmente falando, é ali que a coisa começa a ficar, começa a pegar realmente, porque as responsabilidades aumentam à medida que o seu conhecimento aumenta, não é verdade? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, não é verdade? Então é disso que Cristo fala para a gente, né? Desenvolvei-vos, né? Desenvolvam-se moralmente e depois intelectualmente.
todas as verdades se encontram no cristianismo, porque Cristo é o guia e modelo da humanidade. A resposta mais curta do Livro dos Espíritos é essa, é a palavra Jesus. Kardec pergunta, quem é o guia e modelo para a humanidade? Jesus. Os Espíritos são curtos e grossos, assim, no bom sentido da palavra, né? Aí, os erros que nele se enraizaram são de origem humana, portanto, têm a sua origem no orgulho e na vaidade. Há duas vertentes para o entendimento dos textos bíblicos. A hermenêutica, que vai tratar do sentido literal das palavras, e a exegese, que vai tratar do sentido espiritual, vamos colocar assim. Então, quando você lê um texto bíblico, tem inúmeras coisas para se levar em consideração. Há a questão histórica, né? Como nós falamos, fazer aquele mergulho há 2000 anos atrás, entender o contexto da sociedade a qual Jesus vivia, os apetrechos do cotidiano que ele usava para ensinar, né? Para instruir, pedagogicamente falando, e a questão do vocabulário, das traduções. Então, é um cabedal de pequenas coisas que se tem que levar em consideração para se interpretar um texto tão antigo. Então, por isso que o homem, tão arraigado ainda no orgulho e na vaidade, numa época tão remota em que o conhecimento era pouco divulgado, somente quem sabia ler detinha esse conhecimento, então usava para escravizar. A gente sabe, né? A história conta bem isso. Então, é fruto do orgulho e da vaidade humana, né? Esses erros, certo? E eis que de além túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então, essa mensagem vem trazer para a gente esperança, consolo, certo? Um futuro melhor, dadas as circunstâncias em que nós nos encontramos atualmente. Então é preciso que olhemos para dentro, façamos essa reflexão e transformemos, através do nosso cotidiano, das pessoas que passam em nossa vida, das que ficam, das que vão, das que ainda estão para chegar, de todo esse cabedal de coisas e de conhecimento que circulam a nossa existência, a nossa atual existência na Terra, para que nós transformemos as nossas imperfeições em virtudes. Essa transcendência da qual o Marco falou na palestra passada dele, para que a gente consiga realizar essa transcendência, transcender de um estado moral para o outro. Nós estamos num estado moral, porém é um estado ainda primitivo, eu diria assim, do ponto de vista moral, certo? Então a gente precisa transcender a matéria, transcender essas baixas vibrações as quais nós temos ainda em nosso psiquismo, tá ok? Então vamos aprofundar os estudos, vamos ler bastante, nos dedicarmos à causa espírita, na divulgação do trabalho espírita, desenvolver um trabalho intelectual, lembrando novamente que trabalho é toda ocupação útil. Então, olhemos para dentro de nós como trabalhadores. O Centro Espírita anseia por trabalhadores. A messe é grande, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. São muitos os chamamentos que o Cristo nos faz. Ele chama você para conviver com o indiferente, ele chama você para trabalhar na empresa que você não quer, que você não gosta, ele chama você para você ter com os seus, para reencarnar na família que você precisa, no local que você precisa. Tudo isso para quê? É uma coisa ruim tudo isso? Nós, na nossa visão limitada, enxergamos que sim, mas para a inteligência suprema é óbvio que não, porque isso serve para expiarmos, para tirarmos de dentro de nós tudo aquilo que nós precisamos trabalhar, que no caso são as nossas imperfeições, certo? Então vamos encerrar a nossa palestra hoje fazendo a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento às esferas superiores, trazendo em nossa tela mental a imagem
de um Jesus vivo, luminoso, com toda a sua luminosidade imperecível, já com o desenvolvimento pleno das leis divinas em sua estrutura psíquica. E roguemos ao Pai que nos dê força, nos dê coragem, nos dê ânimo, paciência e nos ajude a desenvolvermos as virtudes de que tanto precisamos para transformarmos o nosso interior e a sociedade a qual pertencemos. Em Teu nome, Mestre, em nome da espiritualidade amiga, nós agradecemos pelas intuições da noite de hoje e pedimos ajuda para que consigamos colocar todos os ensinamentos que o Evangelho nos traz através do seu consolo na luz da doutrina espírita. Em Teu nome damos por encerrado mais um estudo, que assim seja, graças a Deus.